Flamengo vai pegar o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Mengão vai decidir fora de casa, no Allianz Parque. Vice de futebol Marcos Braz abre o jogo sobre contratações de Claudinho, Lucas Paquetá e Marcos Antônio. Gabriel Barbosa larga o aço, detona a imprensa e chama de mentirosos. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral pro Rafla. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final porque esse vídeo tá imperdível. Muitas informações. Tem a participação também do vice de futebol Marcos Braz e o Gabigol largando o aço. Hoje ele acordou daquele jeito e você vai entender por quê. Mas antes, a CBF definiu o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. A primeira bolinha que a menina pegou lá, adivinha? Mengão malvadão. E a segunda bolinha, Palmeiras. Vai ser o maior confronto desta Copa do Brasil. Das oitavas de final, não tenho dúvida. E acho até que dá competição. Vai pegar fogo. Flamengo de um lado, Palmeiras do outro. E teve também um sorteio dos mandos. O Flamengo, como não dá muita sorte em sorteio, e o Palmeiras dá sorte em todos os sorteios, pega o Flamengo a primeira no Maracanã e decide em casa. Ou seja, então o Flamengo vai decidir no Allianz Parque. Vamos às datas. Primeiro confronto dia 31 de julho, último dia do mês. E o segundo confronto, jogo da volta, vai ser no dia 7 de agosto. Os outros confrontos aqui, Atlético Goianiense e Vasco, Bragantino e Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Grêmio e Corinthians, Juventude e Fluminense. É ou não é o maior confronto das oitavas Flamengo e Palmeiras, hein? Agora, time que quer ser campeão não tem como escolher adversário, gente. Se não pegasse o Palmeiras agora, poderia pegar em outra fase, ou até mesmo na final. Então não tem jeito, tem que seguir o regulamento e enfrentar o Palmeiras e vamos com tudo. E o Palmeiras que tem aí dois cariocas, né? Na fase de oitavas. Pega o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil e pega o Botafogo nas oitavas da Libertadores da América. O Mengão vai eliminar o porco. Vamos com tudo. Esse tem que ser o sentimento. Vencer. Gente, olha aqui. Tô preocupado. O Flamengo tem aí agenda insana no mês de agosto. O Flamengo joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, isso em agosto. Aí enfrenta o Palmeiras pelo segundo jogo da Copa do Brasil. É o jogo eliminatório lá no Allianz Parque. Depois enfrenta o Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro, depois enfrenta o Bolívar no Maracanã pelas oitavas da Libertadores, depois joga contra o Botafogo no estádio do Botafogo, lá o Newton Santos, pelo Brasileiro, e aí depois vai a Bolívia enfrentar o Bolívar, fase de oitavas da Libertadores da América. É uma agenda nesse mês de agosto que eu vou contar um negócio para vocês. Vai precisar de reforço, hein? Vai precisar contratar, hein? Alô, Marcos Braz! É o nosso assunto de agora. O Braz conversou com jornalistas que estiveram presentes hoje na sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, e falou com os colegas antes do sorteio. O Braz falou depois também, mas a gente já vai trazer o vídeo dele falando do adversário do Flamengo, Palmeiras. Primeiro, Braz abrindo o jogo sobre o mercado da bola, falando sobre Claudinho, Lucas Paquetá e Marcos Antônio. Vamos ouvir Marcos Braz. Boa tarde. O Flamengo é muito incisivo e muito agressivo na janela de meio de ano da temporada. Tendo uma janela muito boa no início de temporada, como será a janela do Flamengo nesse meio de temporada? Não, a janela é uma só. Você compra jogadores, repõe os jogadores dentro de um único período. O que acontece é que a gente, por opção, no começo do ano, a gente entrou bastante agressivamente no mercado. A gente trouxe o De La Cruz, que era um jogador em que a Arábia Saudita, a Europa queria, a gente vinha, né,
conversando para vender e mostrar qual era o tamanho do Flamengo e uma até questão em relação ao projeto esportivo para ele, a gente conseguiu convencer ele e trouxe o De La Cruz. No momento seguinte, a gente foi e trouxe o Vinha, o jogador que era da Roma, da Itália. Depois, no momento seguinte, a gente trouxe o Ortiz, que é um jogador de seleção brasileira. E a gente fez uma composição ali, questões do problema que estava acontecendo no Gávea, a gente foi no mercado e pegou um jogador que vários clubes no Brasil queriam, posso te falar que clubes grandes queriam, a gente foi e conseguiu ir na frente e trazer o Carlinhos. Dito isso, a gente está nesse segundo momento da janela, tentando fazer os ajustes. Agora, não falar e não entender que o Flamengo começou uma janela, achar que somente esta movimentação do Flamengo qualifica o Flamengo como uma janela fraca e ruim, eu acho que é um absurdo, até porque é o seguinte, o orçamento você tem um único orçamento. Ou você gasta no começo do ano ou no meio do ano, e a gente fez a opção de fazer investimentos pesadíssimos no começo do ano. Então, eu entendo a torcida do Flamengo, entendo as cobranças, e a gente está ali para isso, para ser cobrado e para fazer o melhor em relação às contratações, para dar ainda maior poderio esportivo para o Flamengo, mas a gente tem a responsabilidade, porque por acaso eu estou na seleção brasileira, não é igual aqui na seleção, que tu aponta lá para o jogador, vem, traz, aí não gostou, não convoca mais. Lá quando você traz o jogador, você precisa fazer 4, 5 anos de contrato, então é uma outra análise, é um outro perfil de trabalho, e é o que eu estou te falando, a gente vem fazendo, como fez nesses últimos 5 anos, eu acho que o Flamengo foi de maneira muitas vezes assertiva no mercado, pouquíssimos jogadores, ou quase nenhum jogador em que o Flamengo botou mais de 4 ou 5 milhões de euros que deram errado, mas isso é em função de todo um trabalho que é feito, de todo um processo que tem interno. Mais uma vez, entendo a cobrança, mas vamos com calma. Mas daí a falar que a janela do Flamengo é ruim ou fraca, eu acho que é um absurdo. Se estiver um pouco mais próximo, que a gente se sentir seguro, a gente pega o avião. Porque a gente não vai fazer isso, expor o Flamengo, expor toda uma situação se a gente não se sentir confortável para dar um bote final, uma situação final. Ainda não está nesse momento. Um ponto que eu queria deixar claro é que, por exemplo, no Zenit, a pessoa que a gente está conversando lá é um ex-presidente da Rússia, foi presidente por 5 anos, né? Então, assim, lá existe a parte política, existe a parte esportiva, também não querem vender o jogador, e a gente está no momento de negociação. Isso acontece quantas vezes que clubes também fortes vieram aqui levar jogador do Flamengo e não conseguiram. Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação. Então, assim, eles não querem vender o Claudinho. E a gente quer, a gente está nesse momento e tem que ter calma, tranquilidade e, mais uma vez, aproveitando aí a tua audiência. O Flamengo contratou o De La Cruz, o Flamengo contratou o Ortiz, jogador de seleção brasileira, já foi convocado. O Flamengo contratou o Vinha, disputou a Copa do Mundo, agora estamos na Copa América. O Flamengo contratou o Carlinhos, que, lógico, é um jogador que vários times grandes queriam. Então o Flamengo vem fazendo o seu trabalho e apareceu aí nas últimas 5 dias, aí eu não sei porquê, um bombardeio falando que o Flamengo não trabalha na janela. O Flamengo está trabalhando na janela desde janeiro. Quem é prioridade, Paquetá ou Claudinho? Aí vocês acompanharam o Marcos Braz, ele dizendo, isso acontece. Quantas vezes clubes fortes vieram levar jogadores do Flamengo e não conseguiram? Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação, então eles não querem vender o Claudinho. É a frase do Braz. O Zenit não quer vender o Claudinho. E a gente está nesse momento, tem que ter tranquilidade e calma. Quando estivermos um pouco mais próximos, quando nos sentirmos bem, pegamos o avião, porque não vamos fazer isso. O Flamengo não vai expor toda uma situação se não nos sentirmos confortáveis para dar o bote final. Ainda não é o momento. Com essa declaração, o Braz disse que o Flamengo ainda negocia a contratação do Claudinho, não jogou a toalha. Eu queria lembrar aqui o vice de futebol Marcos Braz, por essa declaração dele no vídeo, que existem 2 janelas de transferências na temporada. Porque, pela declaração do Braz,
O Flamengo fez uma grande janela no início do ano e não precisa mais contratar ninguém, né? Porque o Braz falou isso várias vezes, sempre quando foi perguntado sobre reforços e contratações. Não, porque na janela do início do ano a gente trouxe De La Cruz, o Matias Vinha e o Ortiz e o Claudinho. O Flamengo se reforçou, foi uma janela formidável. Mas e a janela de agora que abriu? O Flamengo não está sendo lento? O Flamengo não está deixando a desejar? Ou não precisa mais contratar porque fez uma grande janela no início do ano? Se fosse assim, não precisava ter uma segunda janela na temporada. Lembrando, né, que no vídeo anterior, o Braz ele foi tão incompetente, essa foi a palavra, e mostrou um certo amadorismo ao citar que o presidente do Zenit foi presidente da Rússia. Não, Marcos Braz, não foi. Você confundiu o Alexander Medvedev, que é o presidente do Conselho do Zenit, com o Dmitry Medvedev. Esse sim foi presidente da Rússia. E essa fala sua, Braz, está viralizando não só na Rússia, no Brasil, como no mundo. E isso mostra um total despreparo, né, do seu cargo, que é o cargo maior dentro de um clube, abaixo do presidente, que é quem comanda ali o departamento de futebol. Você não pode cometer essa gafe em falar várias vezes que você está negociando com o Zenit, em que o presidente do Zenit é um homem poderoso e que foi presidente da Rússia. Não foi, Braz. Não foi. Foi uma gafe enorme que está viralizando. Alexander Medvedev é o presidente do Conselho do Zenit. Esse sim é quem tem que liberar o Claudinho ou não. O Dmitry Medvedev é o ex-presidente da Rússia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deve ser por isso que toda janela o Zenit pinta e borda com o Flamengo. Porque o vice de futebol não sabe nem com quem ele está negociando. É uma das maiores loucuras que eu já vi, ouvi e vivi na minha vida. Braz, era exatamente o que talvez o Flamengo não quisesse para agora? Não é questão disso. Todo mundo sabe da rivalidade, do tamanho do Palmeiras nesses últimos 4, 5 anos. E é um jogo duríssimo, o primeiro jogo em casa. É um time que disputa por todos os títulos, exatamente como a gente. Então, não tem choro. Vamos pro jogo. Além do duelo, tem uma sequência, né? Tem uma sequência, porque tem o Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro, então são 3 confrontos seguidos com o Palmeiras. São 3 confrontos em 10 jogos, né? 10 dias, perdão. Sei lá, eu acho que se o Palmeiras também pudesse escolher, eu não sei se escolheria o Flamengo para jogar 3 vezes em 10 dias. Mas é o que acho que dá também a importância aí do campeonato. O Palmeiras há pouco tempo ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo também. E muito provavelmente, se você não pega o Palmeiras agora e o Flamengo conseguisse o êxito de ir passando nessas fases aí, uma hora provavelmente ia pegar. Então é isso, vamos se preparar, vamos nos preparar da melhor maneira possível. Eu acho que a única coisa boa também é a logística, pelo menos você não pega um avião para ir tão longe, num momento muito difícil em que a gente vai fazer as oitavas também da Libertadores, em que vai ter que pegar um avião longo. Então acho que a única coisa que conforta é ser um voo de 40 minutos para lá. Diante de todos esses jogos, esses confrontos, o Flamengo vai ainda mais forte na janela de transferências para tentar a contratação dos reforços. O Flamengo está forte na contratação desde o começo do ano. Contratou o De La Cruz, contratou o Vinha, contratou o Ortiz, contratou o Carlinhos e vai seguir trabalhando. É evidente, claro, se a gente puder acelerar qualquer tipo de processo para que a gente tenha jogadores ainda mais qualificados dentro desses jogos com o Palmeiras, claro que é importante e é isso que a gente vai tentar. Último minuto. Você acha que está mais forte? Quem chega mais forte? Flamengo ou Palmeiras?
Eu acho que é duro, eu acho que não tem favorito, é equilibrado. Eu acho que tá até dentro do momento da competição está bem equilibrado. O Flamengo tem a grata solução da competição internacionais de seleção acabar, e isso aí a gente também nos reforça, mas o Palmeiras também tem reforço em relação a isso. Cara, eu acho que é duríssimo o jogo e vamos aguardar aí os resultados. Tem alguma prioridade entre Claudinho e Paquetá? Não. Obrigada. Agora vamos ouvir o que o Marcos Braz disse quando perguntado: Claudinho ou Paquetá? Quem chega? Bota no ar. Quem é prioridade? Paquetá ou Claudinho? Quem é prioridade? O Paquetá? Como é que tá a questão do Paquetá? Tem que vir primeiro. Aí, quem chegar primeiro? Tá tentando os dois ao mesmo tempo. Quem chegar primeiro, chegou. E se não chegar nenhum dos dois? Aí não chegou ninguém. Bom, o Braz falou sobre a situação de Gabriel Barbosa. Perguntaram para ele. Vamos ouvir o dirigente. Não tem nada do Gabigol. Gabigol, eu tô Só lendo. explica, por favor, se recebeu alguma notificação, o Flamengo recebeu alguma notificação. Gabigol, eu tô lendo na imprensa o que está acontecendo. O Flamengo não recebeu absolutamente nada. O Flamengo não foi comunicado absolutamente nada. E tem matérias em lugares importantíssimos que estão saindo e que a gente não sabe de nada. Existe interesse em Tá aí, vocês acompanharam o Marcos Braz falando sobre a situação de Gabriel Barbosa, dizendo que não chegou nenhuma notificação do CAS, nem para o clube, nem para o atleta, por isso ele segue trabalhando normalmente. Só para o torcedor se situar, há pelo menos 2 ou 3 dias, o GE, um dos maiores, se não o maior portal de notícias esportivas do país, Globoesporte.com, trouxe a informação de que o CAS tinha anulado o efeito suspensivo de Gabriel Barbosa. E aí, depois desses dias, nada aconteceu. O atleta continua treinando. Isso quer dizer que ele não foi notificado, soube pela imprensa. E, através dessa nota do GE, essa matéria, muitos jornalistas, TVs, rádios, a mídia em geral, colocou essa informação dando crédito ao GE. Até o momento não aconteceu nada. O GE não se retratou, o Gabigol hoje utilizou as redes e largou o aço. Mandou recado para geral. Na primeira publicação de Gabigol na sua rede, ele disse isso aqui, ó. Ninguém vai se retratar das notícias falsas? Pouco tempo depois, o atleta fez uma nova postagem e disse isso aqui. Me deixem em paz, mentirosos. Nada e ninguém vai apagar a história. A gente apurou com o Ministério do Esporte, que é o órgão máximo do futebol aqui do país, inclusive a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, é subordinada ao Ministério do Esporte, e eles disseram que essa decisão liminar do CAS se mantém vigente desde a data em que foi emitida lá no dia 30 de abril de 2024, sem sofrer qualquer interrupção ou revogação, ou seja, não chegou nada também para o Ministério do Esporte. Se vai chegar hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda, ninguém sabe. Mas enquanto não chegar, continua tudo normal. Até o momento da gravação desse vídeo, eu dei uma entrada lá no GE, eles não se retrataram depois desse recado de Gabriel Barbosa. Eu quero dizer o seguinte, com toda a humildade que eu tenho, e meus pais me ensinaram, a gente republicou essa informação do GE, assim como muita gente, não sei se foram todos, e eu quero aqui pedir desculpas ao Gabriel se ele se sentiu lesado. Nossa página é grande, né? A gente é formador de opinião, então eu me sinto no direito de pedir desculpas por ter republicado uma informação do GE em que considero o maior portal de notícias esportivas com grande credibilidade no mercado. Gabriel, desculpa por ter retuitado, postado nas redes, dando os devidos créditos ao Globoesporte.com. Agora, sobre essa questão aqui, o Gabriel ele é muito perseguido, né? Muito também pelos seus atos, né? Fora de campo. Não vou aqui citar os exemplos, mas
tem muita coisa que ele fez e deixou a desejar. Inclusive, eu só estou falando agora dessa situação toda, sobre o CAS, sobre o efeito suspensivo, tá suspenso, não tá suspenso, chegou a notificação, não chegou, porque ele se atrapalhou lá na hora de fazer o exame antidoping. Se não tivesse isso, a gente não estaria nem falando sobre esse assunto. Então é natural que o Gabriel seja perseguido por muitos. Eu nunca tive qualquer problema com o atleta. Aliás, como ele próprio diz, ninguém vai apagar a história e ninguém vai apagar mesmo. Agora, a gente espera que essa história continue, né, Gabriel? Coloca a cabeça no lugar aí, dá a volta por cima, só depende de você. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!